Fala pessoal, tudo bem com vocês? É a treinadora vista no Flamengo. E afinal de contas, quem são Domenech Torrent e Carlos Carvalhal, os cotados para assumir o lugar de Jorge Jesus no Mengão? Chega mais que eu te conto, eu sou o Chico Garcia, já se inscreveu no canal? Então inscreva-se, vai dando teu like, comenta aí e vamos juntos! Parece que aquilo que a gente havia falado aqui no canal realmente vai se concretizar. O técnico do Flamengo, o futuro técnico do Flamengo, também será europeu, assim como Jorge Jesus. É aquela história meio política, né, de que o Flamengo não limitaria um novo treinador aos estrangeiros, de que olharia para o mercado brasileiro também, não é verdade. A gente sabe que para manter o trabalho que foi feito pelo Jorge Jesus, o Flamengo queria dar um passo maior, queria buscar um técnico com outras filosofias, outros pensamentos, especialmente depois do que o português fez no rubro-negro na temporada passada, em um ano, né? Tendo mais títulos do que derrotas. Houve um desgaste muito grande com alguns nomes de técnicos brasileiros que inclusive ficaram fora do mercado em algum momento. E o Flamengo, de acordo com o trabalho que foi desenvolvido desde o ano passado, pretende continuar nessa mesma pegada. E está na Europa para contratar um novo comandante. Bom, e dois nomes surgem nesse momento, mais especificamente, né, porque outros foram oferecidos, como o Fernando Hierro, que assumiu a seleção espanhola, que tem um estilo de jogo completamente diferente do que tinha o Jorge Jesus. O Leonardo Jardim foi especulado também, que fez um grande trabalho no Mônaco, mas quer continuar na Europa. Vários nomes foram surgindo, o Marcos Silva, que a gente falou aqui também, que treinou o Everton, mas começou a funilar. Começou a chegar em dois nomes que o torcedor flamenguista e até o amante do futebol brasileiro que está acompanhando as notícias está tomando mais conhecimento e fica se perguntando, se questionando, mas afinal de contas, quem são esses caras? É bom dizer, né, que o Jorge Jesus não tinha todo esse cartaz antes de chegar no Flamengo. Eu digo para o grande público, o cara que é mais aficionado por futebol, que acompanha o futebol na Europa ou a Liga Portuguesa, sabe quem era o Jorge Jesus, evidentemente, né, tricampeão pelo Benfica, mas não era um nome muito conhecido do mercado internacional. E aí ele chega realmente no Flamengo e há um casamento perfeito, brilhante, com um elenco maravilhoso, com o comando do Jorge Jesus, com a filosofia de jogo dele implementada, e a coisa acontece, inclusive sendo revertida em títulos, né? Que é o mais importante. Pois bem, agora esses nomes o torcedor não conhece muito bem. Domenech Torrent, um espanhol, que tem como principal referência ter sido auxiliar técnico por 10 anos de Pepe Guardiola. Ah, mas é o auxiliar, não é exatamente o Guardiola. Sim, mas o Domenech Torrent também já tinha sido treinador antes da fase em que ele trabalhou com o Guardiola e depois de deixar o Guardiola no Manchester City para treinar um time da MLS, da Liga Norte-Americana, o New York City. E está sem clube nesse momento. E será entrevistado por Marcos Braz, o vice-presidente de futebol rubro-negro, juntamente com o diretor de futebol Bruno Spindel, que chega neste fim de semana e em Madrid há uma reunião marcada. Uma espécie de vestibular. A diretoria do Flamengo vai entrevistar os treinadores, né, para saber se eles têm condições de treinar o Flamengo. Não é só isso, né? É uma espécie de conversa e eu acho muito bacana isso, porque muitos dirigentes contratam treinadores ou por nome, ou por oportunidade de mercado, ou para dar uma resposta, ou por ocasião. Normalmente não se contrata com uma conversa mais propriamente dita sobre futebol, sobre método de jogo, sobre mudanças, né? A gente está falando de um cara que fez a carreira dele na Europa e agora recentemente, né, nos Estados Unidos, mas não, por mais que conheça o futebol brasileiro, tem uma mudança aí muito significativa. É entender o que esse cara pensa sobre o jogo de futebol, se ele conhece esse elenco do Flamengo, o que ele implementaria dentro de uma filosofia para o jogo do Flamengo, tão vitorioso nos últimos tempos. Eu acho que isso é importante, o dirigente pescar do treinador, se realmente ele se adapta àquilo que você quer. A gente condena, né, e critica muita falta de convicção dos dirigentes. Pô, você queria que o time jogasse dessa forma e você contrata um técnico que pensa totalmente diferente. Isso acontece muito aqui no Brasil. Então conversar com o treinador antes eu acho muito legal. Essa conversa está agendada para este sábado e depois
o Flamengo pretende conversar também com o português Carlos Carvalhal. Quem é Carlos Carvalhal? Treinador do modesto Rio Ave, sexto colocado do Campeonato Português, que inclusive está podendo classificar o time para a Liga Europa. Ele já passou por Premier League, ele já passou pelo futebol da Turquia, ele já treinou o Sporting também de Portugal, tem uma longa carreira assim como técnico, já tem 54 anos, é muito estudioso e pensa o futebol muito parecido com o Jorge Jesus. Inclusive tem um levantamento de que as suas equipes têm uma posse de bola em média de 55%. Ele gosta de ficar com a bola. Para se ter uma ideia, o Flamengo de Jorge Jesus tem uma média de 58%, média. Então vejam que há similaridades entre o pensamento de jogo. E o Carlos Carvalhal faz isso mesmo tendo, ao longo da sua carreira, equipes modestas. Ele não teve lá grandes equipes. O Flamengo seria a maior equipe da sua carreira, né? E com um elenco muito mais qualificado do que ele já teve. E esse treinador, ele ainda está envolvido nessa reta final do Campeonato Português e tem objetivos a conquistar, como eu falei, a Liga Europa, e o Flamengo não quer atrapalhar essa situação. Então, depois disso, o Flamengo conversará com o Carlos Carvalhal, montou uma sede em Lisboa, onde está o Marcos Braz, chegou agora o Bruno Spindel, e em Madrid, antes disso, conversa com o Domenech Torrent. Bom, o Domenech Torrent tem... além do fato de ter sido parceiro do Guardiola, ele também tem pensamentos muito parecidos com o técnico hoje do Manchester City. É um técnico que todos conhecem o estilo de trabalho, mas o Domenech Torrent, ele fala sobre esse estilo de jogo de uma forma muito mais objetiva. Eu gostei muito da entrevista que eu vi dele. Ele não gosta do tic-tac, do passe pelo passe. Ele gosta do passe com objetivo. Ele gosta de ficar com a bola e agredir o adversário. Basicamente aquilo que o Jorge Jesus fez no Flamengo. É o mesmo pensamento do Domenech Torrent e do Carlos Carvalhal. E nisso faz muito bem a diretoria do Flamengo quando vai buscar técnicos que fazem sentido, que convergem com aquilo que a diretoria está pensando, que o clube está pensando, que esses jogadores se adaptaram e que o torcedor gostou de ver, né? Então, obviamente, quando vem um cara novo para substituir o Jorge Jesus, e será uma imensa responsabilidade por tudo que o cara fez em apenas um ano, o Rafinha deu uma entrevista para a ESPN muito bacana sobre isso, que inclusive foi comandado pelo Domenech Torrent, auxiliar do Guardiola no Bayern de Munique, elogiou muito, disse que o cara está pronto também, mas ele entende que será um novo trabalho. E os jogadores vão precisar se adaptar a isso também. Como ele mesmo disse, né? É muito difícil um treinador assumir um clube e dizer assim, olha, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que o cara fez. Evidentemente, você tem que ter a inteligência de manter aquilo que está dando certo, com algumas situações, mas obviamente o treinador vai implementar o seu estilo, o seu método de conversa, o seu método de escolhas, o seu jeito de enxergar o jogo. Por mais que o estilo seja o mesmo, evidentemente que cada um tem as suas particularidades, tem as suas especificidades. Normal, isso acontece. É uma transição, é um novo ciclo que o Flamengo vai enfrentar a partir de agora. Mas a gente já falou, né? Pelo elenco mantido e por um novo trabalho, mesmo que você olhe para uma filosofia similar, a tendência é que o Flamengo siga nessa toada, disputando os títulos, sendo favorito na maioria deles. Então, o que está acontecendo é isso, gente. O Flamengo está em busca de um técnico europeu, talvez não de renome, né, internacional, algum leigo possa imaginar, ouvir quem é Domenech Torrent, quem é Carlos Carvalhal, quem era Jorge Jesus. Eu acho que essa pergunta você precisa se fazer. Mais importante do que o nome é o que esse cara tem a oferecer, é o seu estilo de trabalho, são as suas ideias. Esse intercâmbio se mostrou muito positivo. De novo, não é só porque o cara é português. Vários clubes cometeram esse erro, né? Simplesmente pelo cara ser estrangeiro que ele vai te trazer resultado. Não, a competência ela não tem idioma específico. Obviamente o momento é de você evoluir, de você criar essa conexão. E nos últimos anos aí, especialmente na temporada passada, a gente teve o Sampaoli e o Jesus sobrando aqui no Brasil. Tem o Renato Gaúcho que está fazendo um trabalho de mais tempo, o Thiago Nunes emergiu ali do Atlético Paranaense, o Fernando Diniz com boas ideias, mas ainda sem resultados.
você tem técnicos brasileiros competentes? Evidente que tem, e tem muitos vitoriosos aí, se a gente voltar um pouco, né? O próprio Vanderlei Luxemburgo hoje no Palmeiras tem uma história riquíssima. Mas o momento me parece do intercâmbio, de absorver um pouco do que está sendo feito na Europa, e nós precisamos ter a humildade suficiente para entender que esses caras que estão lá no futebol de muito alto nível, do mais alto nível, do alto profissionalismo, a gente tem que absorver isso. É óbvio que o nosso talento aqui no Brasil, ele se sobressai. Os nossos jogadores são incríveis. Eu conversei essa semana com o Peri Guardiola, o irmão de Pepe Guardiola, sobre o futebol brasileiro. E ele disse que o Brasil ainda é o protagonista pelos seus jogadores. A gente precisa converter isso na seleção, né? Mas os nossos jogadores são protagonistas nos grandes clubes do mundo, não só na Europa, em vários mercados. Então a gente tem potencial, mas a gente tem que entender a mecânica do jogo. O jogo ele se transformou de uns tempos para cá. Ele se tornou mais tático, mais estratégico, embora ainda composto por muita aleatoriedade, né? Esse é o futebol tão apaixonante. Mas você tem que ter o desafio de controlar o máximo possível isso. É uma frase do alemão Jürgen Klopp. O desafio do técnico é você tentar controlar um jogo que é composto por tanta aleatoriedade, tantos momentos improváveis. Por isso que o futebol é o futebol, né, gente? Mas o fato é que o Flamengo está prestes a contratar um europeu. E o vice-futebol Marcos Braz emitiu uma postagem um tanto que misteriosa, né? No final dessa semana, ele colocou uma foto com uma fumaça, que deixou dúvida se a fumaça era preta ou branca. Eu entendi como preta. Até porque, se fosse branca, o técnico estaria próximo de ser anunciado. Quando há fumaça preta, é porque não tem o treinador. Isso é um costume papal, gente. No Vaticano, quando há a eleição do Papa, os cardeais, eles exalam aquela fumaça preta na chaminé para dizer que o Papa ainda não foi escolhido. E há toda aquela expectativa na Praça São Pedro. Quando há fumaça branca, é dita a grande frase, né? Habemos Papa. O Marcos Braz fez essa ilação no Twitter dele, muita gente não entendeu, mas eu acho que o problema todo foi porque a foto não ficou nítida, se a fumaça era preta ou branca. Mas foi preta, porque se fosse branca já estaria na iminência aí do anúncio do técnico, que deve ser um europeu e deve ser um desses dois. Então logo logo vem a fumaça branca para a torcida do Flamengo. E aí, gente, Domenech Torrente ou Carlos Carvalhal? Algum deles interessa? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!